Nós inicialmente tivemos contato com o espiritualismo quando nossa irmã recém-nascida, sofrendo um grave problema de saúde, obteve nas sessões de um centro de Umbanda auxílio espiritual no qual conseguiu lograr a cura. Estava desenganada pelos médicos e com os trabalhos espirituais desenvolvida naquela agremiação espiritualista, nós tivemos desde pequeno o nosso primeiro contato com o mundo espiritual. A partir de então, nos sentimos estimulados desde pequeno à busca de respostas que nos angustiavam sobre a vida após a morte, sobre esta relação entre os chamados mortos com os chamados vivos. E fomos então, a partir daquela experiência, lendo, conhecendo, e desde menino eu já me vi envolvido com a leitura de vários livros espíritas, embora estivesse naquela época frequentando uma agremiação umbandista. Aos 12, 13 anos, por orientação da própria dirigente mediúnica daqueles trabalhos, foi-me indicado que o nosso caminho, as respostas que eu buscava, eu deveria encontrá-las na doutrina espírita. E a partir de então, aos 13 anos de idade, lendo por iniciativa própria o Livro dos Espíritos, tivemos então o nosso primeiro contato com o Espiritismo. E a partir de então, frequentamos várias instituições espíritas aqui de São Paulo e o nosso aprendizado vem até os dias de hoje. Com os nossos estudos na Casa Espírita, abriu-se para nós uma oportunidade de expormos a doutrina espírita através de um curso de oratória que realizamos na Casa Espírita que à época frequentávamos. Portanto, a nossa primeira tarefa foi como expositor espírita, dando aula nos cursos de espiritismo, inicialmente, depois na assistência espiritual e posteriormente em diversas palestras em casas espíritas e não espíritas de São Paulo e do Brasil. Nosso primeiro livro surgiu exatamente do incentivo que algumas pessoas nos deram e que assistiam às nossas aulas, às nossas exposições doutrinárias na Casa Espírita e que nos sugeriram transformar aquelas palestras em um livro. Eu confesso que no começo eu me senti não preparado para a tarefa, resisti muito a essa ideia. De fato, eu arquivei e não dei continuidade, mas os pedidos foram se avolumando, várias pessoas foram sinalizando nesse caminho e eu então fiquei com uma pergunta dentro da minha cabeça, né? Por que não? Por que não tentar? E foi assim então que nós timidamente começamos a escrever alguma coisa sobre a doutrina espírita, sobre a felicidade, a luz do espiritismo, que eram os temas que nos empolgavam à época, como até os dias de hoje. Apresentamos esses escritos iniciais a um amigo que conhecia uma editora espírita. E ele a levou para lá para que eles pudessem analisar, enfim, e saber se aqueles trabalhos iniciais tinham alguma viabilidade de se tornarem amanhã num futuro livro. A editora analisou, a Petit Editora analisou o trabalho, simpatizou e pediu para que eu escrevesse mais alguns capítulos que eles estavam assim, dispostos a publicar o nosso livro. Eu confesso também que me espantei muito com essa ideia, né? Eu jamais imaginei que fosse publicar um livro, isso nunca foi uma cogitação minha. E mesmo quando a editora nos convidou formalmente para escrever a obra, nós ficávamos imaginando quantas pessoas eventualmente poderiam comprar aquela obra, né? Já que não éramos uma pessoa que tinha alguma projeção no meio literário espírita, mas mesmo assim, em prol da doutrina, no afã de divulgar, e escrevemos e veio a lume então
em 1989, o livro Sem Medo de Ser Feliz, que está aí hoje ainda no mercado, vendendo relativamente bem, e foi assim que nós demos início ao nosso trabalho. O que motivou a continuar esse trabalho foi exatamente o retorno que nós sentimos do público leitor. Recebemos diversas cartas, manifestações de carinho dos leitores, que deram um retorno a respeito das reflexões que o livro provocou na vida dessas pessoas. E elas então vão nos dizendo que o livro as ajudou no momento de dificuldade, evitando, até muitas vezes recebemos algumas cartas de pessoas que estavam pensando até num suicídio e que a leitura do livro fez com que elas tomassem um outro rumo em suas vidas. Então, através desse retorno, nós sentimos que aquele trabalho começado em 99 não poderia parar por aí. Então, desde então, nós estamos continuando esse trabalho, é claro, escrevendo obras singelas, obras simples, não temos nenhum propósito de acrescentar o que quer que seja à vasta literatura espírita que já contempla as obras de Allan Kardec, a vasta bibliografia de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco. Não temos essa pretensão de acrescentar algo, mas, vamos assim dizer, de reforçar, de alertar ao nosso público a mensagem espírita de forma simples, de forma que chegue aos corações das pessoas, sobretudo ao coração da pessoa. Não apenas falar e escrever ao intelecto das pessoas, mas ao coração delas. E temos tido essa felicidade de, nas nossas obras, poder ter esse resultado. Desde 1997, quando concluímos o nosso curso de oratória na Casa Espírita, começamos a realizar aulas, proferir palestras no ambiente da nossa Casa Espírita, a qual frequentávamos à época. E a partir dessas palestras e aulas, fomos convidados por outras instituições para que ali também pudéssemos dar a nossa contribuição. E assim, desde aquela época, temos realizado esse trabalho, não só hoje na cidade de São Paulo, mas em cidades do nosso estado, e temos também tido a oportunidade de visitar outros estados, levando a nossa palavra, o nosso desejo, com o mesmo propósito do livro, fazer com que a doutrina também chegue aos nossos corações, fazer com que nós possamos fazer que a doutrina espírita saia da nossa cabeça e vá também para o nosso coração. Então, as nossas palestras têm esse objetivo e temos tido essa felicidade de ver as pessoas se achegando a nós, nos incentivando, dando retorno, e isso nos motiva ao lado da nossa vida profissional e sem prejuízo dos trabalhos que nós temos realizado, dedicar o nosso tempo, as horas de repouso, as horas de lazer com a família, na tarefa da divulgação da doutrina espírita através da palavra. A magistratura exige muito esforço e dedicação do juiz. E assim temos pautado a nossa conduta profissional, dedicando ao nosso ofício o tempo que ele exige para o correto desempenho do nosso trabalho. E nas horas de lazer, nos finais de semana, nós temos nos dedicado às tarefas da doutrina espírita, que muito tem contribuído para a minha formação como magistrado. Muitas pessoas indagam como é possível conciliar uma atividade em que se exige o julgamento com a doutrina espírita, que com base no Evangelho recomenda para que nós não julguemos as pessoas. E eu digo e respondo com muita tranquilidade que o Espiritismo tem me ajudado muito na formação como juiz, até para que eu continue não julgando as pessoas, não tendo preconceito
alguns sobre as partes que se defrontam nos julgamentos que eu presido. Por isso eu tento, tanto quanto possível, analisar os fatos, separar o que as pessoas fazem e não taxá-las, e não julgá-las. Eu analiso o crime, não o criminoso. Julgo os fatos que elas se envolveram e procuro não transferir esses fatos para as pessoas. Isso tem me ajudado muito na minha missão, tem me humanizado, tem me espiritualizado e eu acredito que o Espiritismo tem engrandecido a função judicante. Hoje nós estamos integrados ao Grupo Espírita Esperança. E esse grupo foi formado a partir de diversos companheiros ligados a outros centros espíritas que, interessados em nos ajudar na tarefa, lá em 1999, quando nós começamos a fazer a pregação espírita em várias casas de São Paulo e fora de São Paulo, esses companheiros, se solidarizando conosco, resolveram nos acompanhar, nos ajudando, nos incentivando, nos dando aquele apoio logístico para que nós pudéssemos estar nessas localidades, levando os livros que estávamos publicando. E a partir desse grupo que foi chegando aos poucos, foi nos ajudando, nós verificamos, anos depois, que estávamos junto com uma equipe muito boa, de tarefeiros muito dedicados. E aí então formamos, até por sugestão espiritual, o Grupo Esperança. E hoje, passados alguns anos, esse grupo vai se solidificando e hoje, no ano de 2009, nós abrimos a nossa Casa Espírita na Zona Leste da cidade de São Paulo. Estamos trabalhando juntos na divulgação, na vivência e a prática do Espiritismo. Nosso lar, André Luiz, Chico Xavier. É difícil escolher uma, mas eu ficaria com Brincar de Viver, de Guilherme Arantes. O Espiritismo é vida, é escada, é degrau, é tudo na minha vida hoje. Eu vou ficar com uma definição que o Fábio Júnior deu na canção que ele fez em homenagem ao Chico. Chico é o pai espiritual do Brasil. Sem dúvida alguma, apesar de existirem vários oradores, companheiros importantes no movimento, mas eu tributo aqui a Divaldo Franco, o mestre, o professor e o grande incentivador desse meu trabalho. Minha mãe. O presente. É no presente que nós vamos construir o nosso futuro. Eu tenho tentado fazer tudo o que eu posso, dentro das minhas modestas possibilidades, de construir o meu presente para que, quando o futuro chegar, ele seja tão bom quanto tem sido o meu presente e o meu passado. A mensagem é a mensagem do meu coração. Eu gostaria muito que esse trabalho nosso pudesse chegar às pessoas com a pureza da doutrina espírita, com a simplicidade do Evangelho, com a mensagem de otimismo que o Espiritismo traz para nós, nos convidando a sermos homens novos, mas homens felizes, felizes porque amam, felizes porque são solidários, felizes porque estão construindo o seu destino. É esse o propósito que eu tento buscar na vida. Eu quero muito, eu me esforço muito para que a minha vida seja, de alguma forma, uma ponte, um degrau, para que as pessoas possam ter um pouco mais de felicidade e paz, através da nossa doutrina e através do Evangelho de Jesus.